Abra sua Bíblia, lá em um texto bem conhecido, em Lucas capítulo 15. Lucas no capítulo 15. Lucas capítulo 15, ele fala assim, perdão irmão, faz isso muitas vezes. O versículo 2 ele fala assim: murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores com ele e come com eles. Aí então você vai ver aqui, a partir do verso 3, a parábola da ovelha perdida, do verso 8 ao 10, a parábola da dracma perdida, e do 11 começa a parábola que eu quero trabalhar com vocês, mas não na sua totalidade, uma parte dela. Todos conhecem. Alguém nunca leu aqui a parábola do filho pródigo? Quem nunca ouviu? Levanta a mão, por favor. Amém, todos conhecem. Então vamos pular essa parte para chegar no verso que nos interessa, a partir do verso 17. Ele fala assim: então caído em si disse: quantos trabalhadores do meu pai, Lucas 15, 17, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para com seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai, tem misericórdia da minha vida e da vida da tua igreja. Que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos conforte, nos exorte, nos faça ouvir a tua voz. Eu não sei as carências e necessidades dos teus filhos, mas o Senhor conhece. Por isso eu clamo ao Senhor que fale conosco, por amor ao teu santo, poderoso e eterno nome. Amém, Deus. Amém. Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Como igreja, e quero ter a liberdade de poder fazer isso. Você ama como? É pergunta retórica, não precisa de uma resposta. Você ama como Deus ama? Você abraça como Deus abraça, de forma metafórica? Você perdoa como Deus perdoa? Você sente e olha da mesma medida que Deus sente? Esse texto que nós lemos, ele na verdade, a Bíblia, o que é de maravilhoso nela, é que vocês já ouviram várias vezes sermões que falam sobre o filho pródigo. E a gente pensa, vai repetir o mesmo sermão de A, de B e de C? Não. Todo texto bíblico existe, às vezes, infinitas verdades a ser expostas ali. Tem sempre verdades que eu posso explorar, o pastor pode explorar, outro pode vir pegar o mesmo texto e ainda assim tem verdades diferentes a ser pregadas e ensinadas nela. E você vai notar que é sempre alguma coisa que fala: poxa vida, um detalhe que me faltou, ou um detalhe que você pode observar e guardar ele com você. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala com isso? Sim. Olha só, quando ele, no versículo
2, eu vou ter que afastar, ele fala assim: murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Essas 3 parábolas que falam sobre perdido, sobre a dracma, sobre a ovelha e sobre o filho, elas estão respondendo justamente essa pergunta aqui. Elas estão ligadas a isso aqui. No capítulo 5 do mesmo livro, há um momento em que Jesus convida os seus discípulos, ele tira o Levi, que era um publicano. E quando o Levi sai com ele, Levi feliz com a conversão, ele faz uma festa para Jesus, faz um banquete. E vai naquela festa, os amigos de um publicano são publicanos. E está cheio de publicanos e pecadores, segundo a versão dos judeus. E estão lá. E os santos da época, os religiosos da época, que eram os fariseus, questionam os discípulos de Jesus e perguntam: por que o teu mestre come com publicanos e fariseus? Por que esse homem santo? Porque na visão de um fariseu, um homem santo não pode chegar perto de pessoas impuras. Olha que interessante. Para nós cristãos, os homens santos precisam ir ao encontro dos impuros para levar a salvação. Para um fariseu, não podia nem encostar, para não se contaminar. Então quando ele pergunta: por que o teu mestre come com publicanos e fariseus? A pergunta talvez não fosse mais correta. Talvez a pergunta mais real seria: por que publicanos e pecadores se aproximam do seu mestre? Por que publicanos e pecadores têm prazer em estar perto de Jesus? É porque eles ouviam palavra de conforto, de consolo, de exortação. Eles se sentiam aceitos. Eles se sentiam, apesar de serem quem são, eles se sentiam amados por Deus. Então a questão todinha é: eu sou alguém acolhedor? Então eles fazem a pergunta para ele, não tem uma resposta, mas lá na frente aparece de novo esse questionamento, quando ele fala aqui no versículo 2. Eu falei versículo 5, capítulo 5, tem essa pergunta. E a coisa parece que se repete aqui no versículo 2, quando ele fala: e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Aí ele começa a contar as 3 parábolas. Nas 2 primeiras, a ênfase é a alegria que existe no céu por um pecador que se arrepende. Ela finaliza com essa questão. E na parábola da ovelha, ainda fala que é assim: digo, porém, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Observa isso. O que havia de santo e padrão de santidade naquela época era um fariseu. Era aquilo que a sociedade via com bons olhos. O que havia de pior era um publicano e os pecadores. Então, quando você pensa nisso aqui, se lembra que os religiosos da época eram esses homens. Aí fala, e Jesus coloca aqui para o pessoal, na parábola, justamente isso. Olha, Deus, vocês entendem isso? O maior prazer de Deus não está em ver um monte de crentes reunidos apenas, não. Mas em ver pecadores chegando aqui, sentindo-se amados e sendo transformados pelo poder da palavra. Porque nós corremos o risco de nos tornarmos apenas um bando de religiosos, desculpa o termo, um monte de religiosos sentados, criando cada vez mais programações que giram em torno das nossas carências e necessidades, enquanto os pecadores continuam lá fora, perdidos. E por que não vem para cá? Porque muitas vezes a igreja se tornou excludente. Quem não pensa como ela. Até um tempo atrás, eu lembro que, na época da minha conversão, converteu-se também alguns rapazes. Eu lembro de um rapaz chamado Stefano, os mais antigos lembram dele. Stefano, quando chegou aqui, ele tinha um cabelo muito grande, pastor. Era liso, cabelo grande. E repetidas vezes eu vi ele reclamar: pô, toda hora alguém me chama para cortar o cabelo. Toda hora alguém reclama que tem que cortar o cabelo. Parece que havia necessidade. Stefano, você vai ser mais santo quando cortar o cabelo. É um negócio complicado. Parece que assim, eu te amo, mas se cortar esse cabelo, vou te amar mais ainda. Aí sim, ó, você vai estar naquela linha. Nós estamos muitas vezes como igreja padronizando comportamentos. Isso é religiosidade. E isso é muito perigoso. Então esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele vai falar sobre uma situação bem parecida. Apesar de ser chamado a parábola do filho pródigo, o filho perdido, que sai e gasta tudinho, eu não quero gastar muito tempo com ele não. Ela também tem como tônica o outro perdido, o que está dentro de casa. Lembra, Jesus contou as 3 parábolas para narrar a situação,
para explicar para os fariseus, era uma indireta ou direta para eles: olha, é o seguinte, Deus tem mais prazer em ver os publicanos me ouvindo, quando eles se convertem. Deus tem mais prazer em ver um pecador ouvindo a mensagem, se convertendo, do que todos vocês reunidos de forma religiosa, sem fazer diferença alguma no meio do povo. Há mais prazer em um pecador arrependido do que em 100 crentes reunidos que não fazem diferença nenhuma e que não têm nenhuma capacidade de mudar o ambiente. Eu lembro do pastor que pregou uma vez aqui sobre missões, pastor. Ele falou uma frase que eu achei interessante. Ele falou assim: crente é igual fezes de vaca. Quando está junto, fede. Quando você espalha, ela vira adubo. Se alguém se juntar, entrando em suas vontades, carências, vai começar a feder. Vai dar fofoca, vai dar disse-me-disse, vai dar um monte de coisa. Mas quando a igreja se espalha, ela começa a adubar a terra. Ela começa a frutificar. Ela começa a fazer diferença. O texto ele vai narrar sobre essa situação. Olha que interessante. Vocês conhecem o texto já. O filho mais novo, ele sai, pega o dinheiro do pai, ele desonra o pai com essa história. Ele pega na pensão, a herança, obrigado Paulinho. Ele pega a sua herança antes do tempo, isso dá um desagrado, mas ele pega, sai e gasta tudinho. Olha o que acontece interessante, a partir do verso 17, a partir daqui que eu quero trabalhar com vocês. Ele fala assim: depois de ele gastar tudinho, ir para longe dos olhos dos pais, ir para uma cidade lá que ninguém sabia onde era, aprontar, fazer o que ele queria fazer, o texto fala assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Olha só quando começa o texto. Então, caindo em si. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Aqui tem a cristologia desse texto aqui. Caindo em si. Quem me convence do meu pecado? O Espírito Santo. Para que eu deseje uma vida melhor para mim, eu tenho que partir do princípio que a minha vida não está agradável aos olhos de Deus. Do contrário, eu vou achar que estou bem. Lembra disso? Guarda isso. Para que eu deseje uma vida melhor para mim, preciso entender e enxergar que o meu estado hoje não está do jeito que Deus queria. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Por que aqui é cristologia? Primeiro, ele se convence que o estado dele não está bom. Depois, ele lembra de como os trabalhadores do pai dele vivem. Ele lembra do amor que o pai dele tem pelos funcionários. Ele lembra do cuidado que o pai dele tem com os funcionários dele. Imagina o cuidado que ele tinha com ele. Ele não consegue nem lembrar da relação com o pai. Ele lembra da relação que o pai tinha com os funcionários. Poxa, cair em si é isso. É você enxergar: não está legal do jeito que eu estou. Não está bem. Então, por conta desse pensamento, ele vem para a segunda parte. Ele pensa: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti. Primeira coisa, reconhecimento do estado de miséria. Segunda coisa, preciso fazer alguma coisa. Terceira coisa, verso 20, ele fala assim: levantando-se, foi para o seu pai. Ele toma uma atitude, reconhece a miséria, ele planeja uma mudança e ele executa essa mudança na vida dele. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente até reconhece que não está legal com Deus, até começa a pensar muitas vezes: olha, eu preciso começar a melhorar, mas esbarra nessa parte aqui, que é o começar a fazer alguma coisa para mudar a nossa vida. Eu reconhecer que eu estou ruim diante de Deus, e eu planejar, e eu saber o que eu preciso fazer, são duas coisas distintas. Mas o que vai mudar realmente a sua vida são as suas atitudes em relação a Deus. É o que você vai começar a fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Agora, quando ele tem essa atitude, pensa em tudo isso aí. Tudo que ele fez para trás. Todo o erro que ele cometeu com o pai dele. Ele tinha consciência acima de tudo. Por isso que aqui está a cristologia do texto. Se ele voltasse para aquela vila, para aquela cidade onde ele havia desonrado o pai dele, em Deuteronômio fala que quando alguém desonra um pai, e isso aí de forma pública, ele teria que ser apedrejado. Ele está disposto a pagar o preço pelo erro dele. E ele pensa: eu vou arriscar.
Com base em quê? Com base no amor que o pai dele tem pelos funcionários. Se ama assim os funcionários dele, imagina eu vou arriscar. Se o pai dele, e a situação histórica era essa. Gente, quando a gente fala em cidade, você não está pensando em cidade como Vicente de Carvalho e Guarujá, não. Você pensa numa vila, algo muito pequeno, onde os velhos ficavam na praça, lá na entrada da cidade. E quando aquele pai vê ele chegar, o ato, os arminianos gostam disso aqui, falam, não, mas ele quem foi até o pai. Não, o que salvou ele não foi o ato de ele vir ao pai, não. O que salva ele é o ato do pai ir até ele abraçar. Porque se o pai não vai até ele abraçar ele entrar na cidade era para ser morto. O que salvava o filho da morte era o abraço do pai antes que algum outro ancião recebesse ele. Ele não foi salvo pela atitude de vir, mas pelo ato do pai ir até ele e abraçar. É por isso que o pai corre antes que alguém chegasse perto dele e o condenasse à morte. É o ato do amor de Deus de ir até você antes que você morresse e te salvar. Então ele recebe esse abraço do pai, o pai está regozijando, faz alguma festa e lembra disso. No pensamento dele ele fala assim, eu quero só ser como um servo do meu pai. Eu quero só comer como os servos do meu pai. Eu quero ser tratado como um servo do meu pai. Só que o pai dele não tem esse projeto para ele. O projeto de Deus para aquele era a restauração da condição de filho e não de servo apenas. Preste atenção, igreja. Nós somos salvos pela... Vocês sabem disso. Pode falar sem problema nenhum. São salvos pela graça. Só que nem toda a igreja tem vivido pela mesma graça. Tem vivido muitas vezes, desculpa o termo, a maioria das vezes a igreja tem vivido pelas obras. Nós nos perdemos muitas vezes no meio do caminho. Somos salvos pela graça. Estamos vivendo pelas obras. Vou explicar para vocês, sabe por quê? Porque quando esse rapaz chega aqui, tem uma festa, tudo fica feliz, todo mundo comemorando. Então entra em cena, a partir do verso 25, o filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, porque, porém, saindo, porém, seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os teus amigos. Lembra desse contexto aqui? O pai é Deus, é a representação de Deus. O filho mais velho são os fariseus e religiosos da época. O filho mais novo, que é o pródigo, são os gentios, os perdidos. Os judeus, em especial os fariseus, tinham uma visão de que os gentios eram tão deploráveis, Jesus uma vez condenou eles, falando que assim, olha, vocês dão uma volta ao mundo para fazer um prosélito, que é um judeu convertido, um gentil convertido. Vocês dão uma volta ao mundo para fazer um prosélito e depois transformam ele em mais miserável do que vocês. É algo parecido assim que ele fala, transformam alguém miserável. Então não havia alegria em um judeu ver outra pessoa convertida. E por isso que aqui no filho mais velho você encontra os judeus. No filho mais novo você vê os gentios. E na cabeça dos fariseus, eles tinham uma moral melhor com Deus, quando na verdade isso não era fato. É por isso que ele fala, olha como é que os judeus, ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Sabe qual é o problema aqui dos fariseus? É justamente isso, servir. A relação que ele tinha com o pai não é a relação de pai e filho, é a relação de servo e senhor. Agora preste atenção nisso, deixa Deus falar no seu coração. Não é que Deus condene você servir a Ele. O que Deus condena aqui é você se relacionar com Ele só na servidão e não na filiação. Você conhece um monte de deveres religiosos. Você muitas vezes frequenta direitinho todos os cultos.
Você não falta uma escola dominical. E até ganha estrelinha no final do ano como a pessoa que menos faltou na escola dominical. Você participa de todos os trabalhos. Você dá aula, serve. Mas não conhece a Deus na intimidade. Você presta um monte de serviço para Deus e crê que tem moral com Deus, porque faz um monte de coisa para Ele. Esse era o pensamento do judeu. Senhor, há tanto tempo eu te sirvo, e o Senhor nunca me deu um novilho cevado. Peraí, olha a relação que ele tem com Deus. Se eu servir o Senhor direitinho, o Senhor vai me dar um carro melhor. Senhor, há tanto tempo eu te sirvo e continuo andando a pé. A irmã fulana que anda meia boca na servidão, já trocou de carro 3 vezes esse ano. Tem uma coisa errada aí. Isso é mentalidade religiosa. Quando eu começo a fazer da igreja, da minha relação com Deus, uma relação de mérito. Quando eu começo a achar que se eu fizer mais coisa, presta atenção, igreja, nisso aqui. Deixa Deus falar no seu coração. Deus não vai te amar mais se você fizer as coisas certas, sabia? Deus não vai te amar mais do que Ele te ama se você fizer as coisas certas. Senão Ele vai ser obrigado a te amar menos quando você fizer as coisas erradas também. Ele já te ama na medida perfeita. Deus não te ama porque você faz. Ele te ama sabendo quem você é. É a relação de pai e filho. Esse rapaz aqui estava dentro de casa, vivendo com o pai, e falou: Senhor, há tanto tempo eu te sirvo. E o pai precisa corrigir ele quando ele diz aqui assim: mas meu filho, olha a fala do pai como é amorosa. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Sabe qual é a maior tristeza que um crente pode ter? Ele passar 20, 30 anos servindo a Deus, mas desconhecendo a verdadeira riqueza da presença e da filiação de Deus. Ele sabe quem é o Deus que faz um monte de coisa, que pode fazer um monte de coisa, mas desconhece a intimidade com Deus. Ele não consegue escrever e nem falar, presta atenção, ele não consegue escrever e nem falar: Deus, eu te amo, eu te amo. Ele só consegue falar quando recebe algum benefício. Ele fala: o quê? Deus é fiel, ou glória. Quando recebe algum novilho cevado, ele dá um glória a Deus. Mas se Deus por acaso permitir alguma coisa, quando acontece, olha como nós fazemos isso. Quer ver um bom sinal que você é um religioso? Se aparecer um problema, se você perdeu o emprego e na sua mente a primeira coisa que vinha na sua cabeça foi: o que eu fiz de errado? Peraí, isso é um bom sinal que você se relaciona com Deus na base da troca. E você vê o Senhor, eu vou para a escola dominical, eu não vou faltar um trabalho, para que eu possa ser beneficiado nessa relação com Deus. E não é isso que Deus quer. Ou eu descubro a verdadeira filiação, intimidade e a vida com Deus, não quer dizer que você vai perder a salvação, não. Só quer dizer que você nunca vai desfrutar da intimidade, da vivência com Deus. E vai ter uma vida espiritual pobre e muito aquém daquilo que você poderia desfrutar com Deus. Você vai ser um bom crente. Sabe qual é o problema que você vai ter? O mesmo desse rapaz aqui. Sabe qual é? Não ter alegria como deveria. Sabe por quê? Quando ele encontra com o irmão, que o pai dele, que é o reflexo do amor, é o próprio Deus, a tipificação de Deus, que o pai dele vem, encontra o filho que foi injusto com ele, o filho que desculpa o termo, fez o que não deveria com o pai corre, abraça, restaura a mesma condição. Perdoar é isso, é restauração de uma condição. E o filho, quando vê aquilo, a primeira coisa que ele faz é condenar o ato de amor do pai. Esse teu filho, ele gastou, o religioso faz isso. Fulano, ele gastou tudo que ele tinha, ele foi gastar o dinheiro com meretriz, ele não merece isso. Preste atenção nisso aqui, igreja. Pessoas religiosas não sabem amar como Deus ama. Pessoas religiosas, elas usam como régua de medida de santidade não a sua relação com Deus. A régua que mede a santidade deles é o erro do outro. Entendeu? Ele se sente mais santo olhando para o pecado do outro. Ele acha pecado na igreja e fala: está vendo fulano? Graças a Deus que eu não sou assim, viu? Ele acha que se tornou mais santo por conta dos pecados que os outros cometem. Quando o que me torna mais santo é a minha intimidade, é a minha vida com Deus.
Tem religioso que até hoje crê que vai ser mais santo, porque descobriu um monte de pecado dos outros. Então ele mantém aquela média, mediana, aquém, semelhante ao irmão do filho pródigo. Esse cara pecou, pai. Ele não merece essa festa. Ele não merece ser restaurado. Ele não merece. Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Nem eu, nem você merecemos nada da parte de Deus. Nosso único mérito na parte de Deus, não estranhe. Nosso único mérito diante de Deus é o inferno. Todos nós merecíamos ir para o inferno por conta dos nossos pecados. O amor de Deus não é merecido. Não é por mérito, gente. Nós erramos como igreja religiosamente porque achamos que o amor de Deus é um mérito. Se eu fizer as coisas para Deus, Deus vai me amar mais. Não, igreja. O amor de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. E nós precisamos do amor dele nas nossas vidas. E o pecador precisa do amor de Deus. E a sua vizinha, que você não chama ela para Cristo, não para a igreja, para Cristo, ela merece o amor de Deus também. Ela não merece o amor de Deus, ela precisa. Eu preciso do amor de Deus. E a relação é justamente essa. Deus não tem expectativa na minha vida. Deus não estranha isso, não. Deus não tem expectativa nenhuma com vocês. Sabe por quê? Porque se Deus te criar e tiver expectativa com vocês, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai se frustrar. Porque nós vamos decepcionar a Deus. Nós vamos falhar. Então Deus não me ama porque Ele crê que lá na frente vai dar certo, não. Ele não me ama porque Ele crê que um dia Ele vai acertar, por isso que eu amo Ele. Não, Ele me ama porque Ele sabe que se Ele deixar de me amar, eu estou perdido. É uma livre iniciativa de Deus. Ele me ama apesar do que eu sou, mesmo sabendo quem eu sou. É um ato livre de Deus, por isso que esse amor não se altera. Independente se eu acertar ou errar, Ele continua me amando. Mas nós aqui temos que, porque pecamos, não mereço mais nada. Eu nunca mereci. Tudo que nós recebemos da parte de Deus vem da livre vontade e graça dEle. O maior beneficiário, o maior beneficiado numa relação de intimidade verdadeira com Deus, sou eu, na minha relação de pai com filho. Isso não implica em dizer que eu vou ser mais rico, que eu vou ter um casamento melhor, que eu vou ter uma relação. Não! Isso implica numa relação com Deus, onde a primeira coisa que eu vou encontrar é sentido e propósito de vida, onde eu vou aprender a amar como Deus ama, onde eu vou aprender a abraçar como Deus abraça, onde eu aprender a perdoar como Deus perdoa. Diferente do irmão do filho pródigo, que estava dentro de casa, vivia como filho, não conseguia fazer isso. Por isso que o pai fala: filho, você nunca entendeu isso? Que tudo que eu tenho aqui é teu. Você não vai ficar melhor porque está usando o erro do outro para ser mais santo, não. É seu, filho. Só você não tinha percebido. Você não precisava trabalhar como um servo para merecer a novilha cevada. Bastava ter falado: pai, é meu, eu posso usar? É seu. Quantas de nós vivemos uma vida aquém do que poderíamos viver, porque não conhecemos a Deus como deveríamos. E passamos a achar que nossa vida ela é melhor que a do outro, porque o outro peca mais do que a gente. E ainda assim não nutrimos uma comunhão com Deus. Se aquele rapaz estivesse realmente conhecendo a Deus, ele saberia abraçar o irmão como o pai abraçou. Ele perdoaria o irmão como o pai perdoou. Ele estava feliz na festa como o pai estava feliz na festa. Ele seria o reflexo e a revelação do próprio Deus. Uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. O que ele respondeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele era a própria revelação do Pai. Quando nós começarmos a amar, quando nós começarmos a viver a intimidade com Deus, vamos passar a amar como Deus ama, a perdoar como Deus perdoa, a restaurar como Deus restaura. Nós estaremos de um poder, de uma graça, de uma alegria que vai além da nossa compreensão. Eu desafio você a abandonar a sua religiosidade, a esquecer os pecados de seus irmãos e achar que os pecados dele te tornam melhor do que o seu, e não é. Nós estamos iguais, irmão. O cara mais santo dessa igreja não deve nada para o mais pecador dela. O homem mais justo do mundo é igualzinho ao homem mais santo do mundo.
não há nada de especial além da graça de Deus atuando na vida dele. Se Deus não agir em nós, todos iguais. Como falei com vocês, nosso único mérito, desculpa falar, é o inferno. E ainda assim Deus não nos tratou assim. Ele nos enviou um Filho para que através de Jesus nós tenhamos comunhão plena com Ele. Desenvolva a comunhão com Deus, desenvolva a intimidade, descubra a intimidade com Deus por meio de uma relação pessoal e não por meio de uma religiosidade onde você faz coisas para ganhar de Deus. Deus fala: filho, não é isso que eu quero. A riqueza da graça está na intimidade e não no serviço. O serviço precisa ser uma consequência da minha vida com Deus e não um meio para alcançar a santidade. É por isso que Efésios 2, 8 e 9 fala o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí na continuação ele vai explicar que nós somos salvos para as obras e não pelas obras. O fazer o certo é consequência de uma vida de intimidade com Deus, não o contrário, igreja. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Ele possa desenvolver em você um desejo de busca por intimidade com Ele, muito além do que a religiosidade, do que o frequentar culto, do que senão nos tornamos só religiosos. Eu vou falar uma coisa para vocês: todo religioso fica cansado, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Ele sobe com asas como águias. Religioso cansa, porque é chato, pastor. Acordar de manhã e falar: vou para a igreja, porque a semana passada eu faltei, se eu for hoje, o pastor vai me dar um cola. Isso é religioso. Não, faltei essa semana, amanhã eu tenho que ir, senão, isso é religioso. Isso é religioso, irmão. Ou eu tenho uma vida com Deus que se revela lá fora, na minha casa, ou então eu vou cansar. E quando eu cansar de Deus, eu saio daqui falando mal da igreja. Eu culpo a igreja. Eu culpo os irmãos. Eu vou fazer como o irmão mais velho do pródigo. Falar: por quê? Lá tem a irmã fulana que é fofoqueira. Tem o irmão Beltrano que é o falso. Não, fui procurar outro lugar. É só um religioso procurando lugar. Ele não conhece a Deus. Se conhecesse, perdoava, amava, abraçava. Ele vivia a vida com Deus em qualquer lugar. Que o Senhor nos ajude a encontrar a intimidade e a vida na presença de Deus, e que isso se revele em fidelidade ao Senhor, na igreja, na casa e onde estivermos. Amém? Querido Deus e Pai, aqui estamos nós, alegres porque, ó Deus, o Senhor falou ao nosso coração nessa noite, a Tua palavra, que saiamos daqui, Deus, para praticar, ó Deus, essa palavra, e que, ó Deus, o amor do Senhor, Deus, possa ser demonstrado em nossa vida, lá no nosso trabalho, lá com nossos familiares. Muito obrigado, Deus, por participarmos, ó Deus, nessa noite, e saber que saiamos daqui, Deus, transformados, ó Deus, pela Tua palavra, que é bendita, Deus. Nos ajuda, Deus, para que possamos cumpri-las, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Abençoa o Teu povo, Deus. Guarda o Teu povo, Deus, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Vivam uma relação de filho, em nome de Jesus e para a glória do Senhor.